Olá a todos e sejam bem-vindos à parte 4 do universo alternativo da Primeira Guerra, vencida pelo Luba. E sim, o cadáver aqui está de volta, para continuar uma série que deveria ter acabado há muito tempo. Para quem não se lembra, o Luba ganhou a Primeira Guerra como o título diz, e se tornou uma nova potência mundial. O canal da Fanbaby quebrou depois da guerra, mas começou a se armar novamente. O canal do Saiko foi dividido em vários semi-canais com autonomia. Em 2035, o Miuramix atacou o porto de CMP, no canal do Você Sabia, e o Luba declarou guerra ao Miuramix. Um mês depois a situação entre Felipe Neto e Luba não estava muito boa, pelo fato de Luba ter derrubado algumas embarcações do Felipe Neto que estavam indo em direção ao Miuramix. Isso somado a uma grande confusão na fronteira entre Luba e Fanbaby, fez o Luba ocupar o canal do Douglas Sola, e assim Felipe Neto e Fanbaby declararam guerra ao canal de Luba e começaram a Segunda Guerra Mundial. Luba tenta avançar, porém Felipe Neto intercepta uma mensagem e soube onde seria o ataque, conseguindo parar o exército de Luba. No Saiko, o canal se dividiu depois que o Imperador se juntou ao Luba. Os aliados do Luba se juntaram a ele, porém o Felipe Neto ganhou alguns aliados nos Balcãs, e no final de outubro, o Luba chega bem perto de Paris. E bom, antes de começar não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal caso goste do conteúdo. Agora vamos para o vídeo. Na Europa Oriental, o 61 vendo que estava cercado, e que seria facilmente franqueado, decide dividir o seu exército, e invade a Galícia Ocidental. O Fiaspo inicia sua invasão ao 61, e assim se inicia o cerco de Košice, assim como o Tazerkrafti, que domina muito território do 61. Parando na cidade de Baía Maré, a Massazinha Memes inicia sua invasão ao TED, assim como o Selbit que também começa a invadir, ficando bem perto da capital Sofia, deixando o TED encurralado. Enquanto isso Lopers e Rafael invadem praticamente toda a região do Animamado. Na Ásia não ocorrem muitas batalhas com o único principal território de Luba na Ásia e na Oceania sendo a Indochina. Porém o Miuramix e Felipe Neto estão planejando uma invasão. Na Fanbaby o Luba está muito perto de Paris, e acontece uma reunião entre a liderança do país e o alto escalão do exército para decidir se a Fanbaby vai se render ou não, e eles então decidem evacuar a cidade, deixando ela praticamente vazia para os soldados de Luba, e assim os soldados de Luba tomam a cidade na metade de novembro de 2035. A Fanbaby move a sua capital para Bordeaux, e continua firme na guerra, e capturam as principais cidades de Estrasburgo e Huguenot, com o objetivo de fazer uma linha defensiva e cercar os soldados de Luba, franqueando eles. No canal de Dark Frame, o governo republicano se junta à Fanbaby, após um tratado em que eles ganhariam Gibraltar e o resto de Marrocos. Mesmo com o exército de Dark Frame sendo precário, inexperiente e despreparado, a Fanbaby considerou que ele poderia ser de grande ajuda. No Você Sabia, o governo nacionalista de Lucas Marques e Daniel Mologny, aliados de Luba, visando conseguir alguns territórios que antes eram deles e com a promessa de algumas ilhas na Oceania e a base de CMP, se juntou a eles. O forte exército de Saiko começa a avançar no canal de 61, e avançam até o lago Balaton. O Tazerkraft avançam mais e, juntamente com a Galáxia Azul, que começam a invadir o 61, e chegam perto da importante cidade de Cluj-Napoca. A Massazinha Memes e o Selbit deixam o TED cercado. Os Selbit dominam a capital de Sofia, enquanto a Massazinha Memes domina todo o sul do canal de TED, e dominam a importantíssima cidade de Plovdiv, a segunda mais importante do TED. E assim, o TED acaba se rendendo com apenas alguns meses de guerra. O exército de Fiaspo conquistam Košice e deixam o 61 encurralado. Na África o resto da Namíbia é dominada pelo Resende, mas no geral nenhum dos dois lados lança uma ofensiva, com o Luba só fortalecendo suas posições. No inverno, o Luba não lança mais nenhuma ofensiva, e é obrigado a manter suas posições paradas por 2 meses com poucas mudanças. Isso dá tempo para os importantes reforços de Dark Frame chegarem, apesar dele sofrer momentaneamente com o clima frio. E no canal do Saiko, os seus soldados com Fiaspo têm pequenas mudanças territoriais, chegando mais perto da capital Budapeste. E o Phelps, depois de negociações com Felipe Neto e Fanbaby com promessa de mais territórios do Saiko e membros do Luba na África, se junta aos aliados. Na Ásia, o Você Sabia começa uma invasão em massa no canal do Goulart, que fazia parte do Império de Miuramix, o que faz ele ser obrigado a recuar. Lopes e Rafael junto com Selbit partem com tudo para cima do Animamado. Porém a Galáxia Azul começa a avançar no canal do 61. O Luba começa a testar os seus primeiros bombardeiros, que destroem as principais cidades da Fanbaby. Os reforços do Dark Frame mal treinados não ajudam muito a vida da Fanbaby, e o Luba vai avançando mais em seu canal. O Miuramix e Felipe Neto lançaram uma invasão na Indochina e também no Você Sabia, que acaba sendo uma invasão altamente sangrenta pela resistência do Luba nas praias vietnamitas.
Com a entrada do Phelps na guerra, a situação fica mais complicada para o Luba, e os aliados dominam boa parte do norte do Chad. Porém o Luba recupera alguns territórios, e domina parte do Sudão, e também a Guiné Equatorial. O Luba também domina um pedaço da Somália do Phelps. O Fiaspo e o Saiko estão cada vez mais perto da cidade de Budapeste. Além disso, o Tasercraft Galáxia Azul também dominam muito território do 61. Porém, a Massazinha Memes e o Selbit contêm a invasão. Falando no Selbit, ele está cada vez mais perto da cidade de Ljubljana, que é o único empecilho para eles chegarem no Saiko. Já o Phelps, mesmo em vantagem, é parado pelo Saiko nos Alpes e não consegue avançar muito. O Todin finalmente entra na guerra do lado de Luba e deixa a neutralidade. A Massazinha Memes e o Selbit começam a expulsar a Galáxia Azul e o Tasercraft do canal do 61. Ou Você Sabia finalmente expulsa um Muramix do canal de Goulart, depois de décadas de domínio. Na Europa o Luba avança, e a Fanbaby está em alta desvantagem. O Todin começa a tentar invadir o Vinícius 14 para capturar o importantíssimo canal de Suez, mas é extremamente massacrado pelo Felipe Neto, que já estava ali. Na Indochina, ocorrem batalhas nas selvas, onde nenhum dos lados tem vantagem. Porém o Felipe Neto e Fanbaby negociam com os nativos para eles ajudarem em troca de independência. E assim eles começam a ganhar vantagem na selva, pelo fato dos nativos conhecerem mais do território. Na Europa, começa cerco a Budapeste, feito pelo Saiko e Fiaspo. O Selbit domina a cidade de Ljubljana e podem começar a invadir o Saiko. O Todin invade territórios do Felipe Neto na Ásia, e começa a invadir o Iêmen e Omã. Além disso, ele também invade algumas ilhas da Massazinha Memes, e começa a invadir o sudeste do TED. Na Fanbaby, a situação do canal é desesperadora. O principal exército de ataque é franqueado e cercado em Lyon, e os outros estão recuados em Nantes. O governo do Dark Frame, com medo de que seu exército principal fosse destruído e que o Luba fosse invadir seu canal com facilidade, recuou seu exército principal, onde eles poderiam proteger melhor o canal. O exército da Fanbaby em Lyon se rende, e o exército principal é encurralado e capturado. O resto das tropas da Fanbaby não demonstra resistência contra o Luba. Porém na África o governo não se rende, e dizem que vão continuar lutando em suas colônias. O Felipe Neto também continua lutando firmemente na guerra. Em Budapeste, a situação da população é deplorável dentro da cidade e o cerco continua, restando somente a Fanbaby e o Dark Frame, e o Phelps muito ocupado com Saiko. O Luba juntamente com Tasercraft, Dedante, Dravmask e Todin podem finalmente iniciar a invasão ao canal do Inderson e subjugar o enorme império de uma vez. Mas então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Mas então é isso, vazei.